último vídeo no qual eu fiz comentando sobre a participação do Abrão Weintraub no programa Morning Show da Jovem Pan, me provocou uma reflexão a respeito dos eleitores do Bolsonaro. Nós podemos falar, não eleitores, mas os bolsonaristas, porque nós temos os eleitores do Bolsonaro, que votaram em Bolsonaro nas eleições de 2018, e nós temos os bolsonaristas, que são aqueles eleitores mais fiéis, que são aqueles eleitores mais radicais do presidente Jair Bolsonaro. E há uma diferença entre os dois, porque você teve gente que votou em Bolsonaro nas eleições de 2018, numa revolta contra o Estado, numa revolta contra o sistema, numa revolta até mesmo contra o PT. Então muitas pessoas que nem podemos dizer que são de esquerda ou são de direita, porque essa noção não é muito clara em uma parcela considerável da população brasileira. Mas muitas pessoas não quiseram a volta do Partido dos Trabalhadores na presidência da República, então decidiram votar em Bolsonaro. E perceba que em menos de 6 meses, o apoio a Bolsonaro ele já praticamente se esvaziou. As pessoas deixaram de apoiar Bolsonaro, uma parcela considerável deixou de apoiar Bolsonaro, a quantidade de ruim ou péssimo das pessoas que avaliam o governo Bolsonaro como sendo um governo ruim ou péssimo aumentou, e nós também tivemos ali um aumento das pessoas que achavam o governo regular. Então muitas dessas pessoas que acham o governo ruim ou péssimo e acham até mesmo o governo regular, elas votaram em Bolsonaro em 2018. Porque caso contrário, Bolsonaro não teria vencido as eleições com a quantidade de votos que ele teve. Então nós temos aí que muitas pessoas que votaram em Bolsonaro, elas simplesmente deixaram de apoiar o presidente, podem voltar a apoiar futuramente, mas nesse momento não apoiam mais Bolsonaro. Mas você ainda tem aqueles 30% que é uma quantidade enraizada e até o momento cristalizada de apoiadores do presidente Bolsonaro. Independentemente do que Bolsonaro fizer, eles vão continuar apoiando Bolsonaro. E por quê? Quando eu estava vendo os comentários da entrevista do Abrão Weintraub no Morning Show, eu comecei a ter uma sensação, uma nitidez muito mais clara a respeito do que o eleitor de Bolsonaro quer. Do que o eleitor do governo Bolsonaro, o que o apoiador do governo Bolsonaro quer. Isso é um exercício muito interessante. É bem pertinente que você, quando for ver um vídeo de Bolsonaro, um Twitter, ou de alguém, um tweet, alguém, leia os comentários a respeito da participação daquele membro do governo naquele programa de entrevista, naquele post, enfim. Isso vai ajudar você a tentar entender um pouco mais o que quer esse eleitor. É óbvio que você não vai conseguir tirar uma conclusão, porque você não está pegando uma amostra completa daqueles apoiadores do bolsominion. Mas você pode começar a ter uma ideia do modo dessa pessoa de pensar. Eu tenho percebido que esses eleitores de Bolsonaro, eles não querem um governo. Eles não querem que Bolsonaro governe. O que eles querem, eles não querem nenhum presidente, eles não querem membros do governo. O que eles querem é memes. Eles querem um presidente que seja um meme. Eles querem um presidente que mite, eles querem membros do governo que mitem também. E por quê? Porque para eles o mais importante é eles terem argumentos para rebater na internet, ou para eles terem postagens para publicar, compartilhar no YouTube, compartilhar no Facebook, no Twitter, no Instagram, no WhatsApp. Então eu percebo que essas pessoas elas não estão interessadas em agendas positivas, não estão interessadas tanto em melhora da economia. Na verdade, elas querem que a economia melhore para jogar na cara das outras pessoas que agora o governo é muito melhor. Depois dos 13 anos de roubalheira do PT, agora nós tivemos uma melhora da economia, nós tivemos uma melhora na geração de empregos, nós tivemos uma melhora nisso, nós tivemos uma melhora naquilo. E elas querem exatamente isso, elas querem que o presidente e os membros do governo sejam memes, porque é isso que elas querem. Então elas ficam ali, quando vão ver uma entrevista do Abrão Weintraub, elas ficam empolvorosas, ansiosas, na ponta da cadeira, esperando o Abrão Weintraub dar uma mitada, né? Que a mitada é o oposto da lacrada. Quando alguém da esquerda tem uma tirada, falam que é lacrada. Quando alguém da direita tem uma tirada inteligente, falam que ele está mitando. Então é isso. O governo é um festival de memes. E o grande problema é que os eleitores de Bolsonaro, os apoiadores de Bolsonaro, esperam que Bolsonaro e seus membros do governo sejam exatamente isso, sejam memes ambulantes, metralhadoras que fiquem disparando memes a todo momento, e para que esses eleitores possam ser alimentados por esses memes. E isso para o governo é um grande problema, porque como eu falei, Bolsonaro ele está refém dessa postura. O próprio governo Bolsonaro está refém. E o que aconteceu? Ele esvaziou, ele se desidratou muito cedo o apoio. Então Bolsonaro ele vai precisar manter esses 30% para chegar em 22 com chances de ir ao segundo turno. Com 30%, que é o que ele tem hoje do eleitorado, ele consegue ir para o segundo turno tranquilamente, até mesmo contra João Dória.
O problema é que para ele recuperar esse posto, recuperar o apoio da população, vai ser difícil. A economia precisa melhorar e ele precisa ter uma adequação do seu modo de se comportar. Só que se ele muda a forma de se comportar, se ele deixa de ser essa metralhadora de memes, e o próprio governo também deixa, os próprios ministros deixam de ser essa metralhadora de memes, Paulo Guedes falando para vai trabalhar, vagabundo, essas coisas que não cabem para chefes de Estado, eles podem perder o apoio dessa parcela bolsonarista que clama por esses memes. Só que isso deixa Bolsonaro, como eu falei, em uma posição muito complicada. Porque hoje Bolsonaro ele está em uma posição política de contenção das perdas. Então ele precisa conter as perdas, conter a evasão do seu eleitorado, ao invés de tentar pegar novas pessoas. Diferentemente de João Dória. Porque João Dória ele surfa o antipetismo, porque o antipetismo ainda vai existir em 2022, menor, mas ainda vai existir. Então ele tem uma grande chance de surfar essa onda antipetista e pegar os descontentes com Bolsonaro. Então o João Dória ele começa a preparar o seu terreno para pegar uma onda muito positiva para ele de antibolsonarismo e de antipetismo. Então ele pode conseguir surfar essa onda com uma facilidade muito grande que leva ele com grandes chances para ser um candidato fortíssimo para um segundo turno e até mesmo para vencer as eleições de 2022. Porque perceba, enquanto o Bolsonaro está protegendo o seu eleitorado, João Dória está fustigando o Bolsonaro. Ele já fez o dia da oração no estado de São Paulo, um claro aceno à comunidade evangélica, e ele pode, nos próximos meses, nos próximos semestres, anos, atacar essa parcela do eleitorado de Bolsonaro para roubar o eleitorado de Bolsonaro para ele. A esquerda ela tem toda a questão do antipetismo, que vai começar a ser reduzida com o passar do tempo. Ainda acredito que vai ser bem forte em 2022. E o problema da esquerda é que a esquerda ainda está muito presa ao ex-presidente Lula. Está presa junto com o Lula em Curitiba. A esquerda não consegue fazer um corpo a corpo mais próximo com o seu eleitorado. Ela não consegue propor muitas agendas porque ela ainda está restrita ao ex-presidente Lula. Nós temos Ciro Gomes, mas Ciro Gomes ele está em um partido que não tem a mesma estrutura do PT. Então há uma dificuldade para a esquerda lidar com isso. Então João Dória ele tem um cenário muito, muito positivo para que ele possa ser o candidato mais forte da direita e até mesmo o candidato mais forte para vencer as eleições de 2022. Então João Dória, o que ele possivelmente vai fazer nos próximos meses? Atacar o eleitorado de Bolsonaro, atacar Bolsonaro para conseguir capturar esse eleitorado de Bolsonaro. Bolsonaro não pode mudar muito a sua posição, porque o público dele clama, o público dele quer esse tipo de postura dele. E se ele mudar, ele pode acabar perdendo. E é muito difícil, porque na política, como você é muito ligado, né, ao marketing, você precisa fazer aquilo que o seu público quer. E agora vai haver uma decisão muito difícil. Ou o Bolsonaro ele tenta mudar o seu discurso para capturar, para resgatar, para recuperar aqueles eleitores que retiraram seu apoio, correndo o risco de perder a sua base fiel de eleitor, ou o Bolsonaro mantém a sua base de eleitor, correndo o risco de se indispor e ver ainda mais a direita sendo capturada por João Dória. É mais ou menos uma coisa que acontece aqui no canal. A gente paga um preço aqui no canal, com relação a crescimento, os números de inscritos, por não ter um discurso muito agressivo, por não ter um discurso bélico. Eu sei o que fazer para crescer. Seria muito simples. Basicamente, se eu adotasse um discurso mais agressivo contra Bolsonaro, adotasse um discurso mais agressivo contra o Caio Coppola, contra os extremistas de direita, contra os youtubers de direita, eu com certeza teria um crescimento no canal muito mais rápido. Só que também essa não é a minha postura. Eu não gosto muito dessa postura mais agressiva, mais violenta, atacando pessoas, por exemplo, aqui do YouTube, que estão emitindo a sua opinião, que não são políticos, enfim. E até mesmo o próprio Caio Coppola, que não é um político, é apenas um comentarista, como ele mesmo fala. Eu tenho a opção por não ter essa postura, só que eu pago um preço alto com o crescimento aqui dos inscritos do canal. Eu sei o que eu devo fazer para crescer, só que eu não concordo. E Bolsonaro está também nessa linha. Ele tem uma postura que ele pode adotar para cativar os seus eleitores, só que essa postura pode acabar desagradando os outros eleitores da direita. Da mesma forma, como se ele quiser agradar os eleitores da direita democrática, podemos dizer assim, que é o nome que nós estamos chamando aqui no canal, ele pode perder a sua base de aliados. Bolsonaro está numa situação política muito delicada e vê o avanço de João Dória cada vez mais próximo. Ele olha para o retrovisor e vê João Dória se aproximando e pegando o seu eleitorado
com uma forma muito rápida. Nós temos que continuar observando e continuar analisando esses desdobramentos políticos, porque o ano que vem nós temos as eleições municipais e Bolsonaro precisa ter cacife político para conseguir apadrinhar candidatos às prefeituras dos grandes centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, Minas Gerais, as grandes capitais. Caso contrário, ele não vai ter tanta força política, vai dificultar o apoio para ele nas eleições de 2022 e vai ver um enorme bicho-papão crescendo nas costas dele no espectro da direita, que é João Dória. E tem um outro fato de João Dória, que ele é muito aderente à classe média, porque tem um discurso moralista que Bolsonaro pegou, que ele conseguiu imputar na classe média, ele conseguiu capturar a classe média com esse discurso moralista, que é muito aderente à classe média, mas existe um outro discurso, que é o discurso da meritocracia. E João Dória usou esse discurso e o usou com muita proeza, muita destreza, melhor dizendo, nas duas eleições que participou, que ele é o João Trabalhador. A classe média ela gosta de se iludir que se ela tiver o esforço próprio, ela vai conseguir vencer na vida, ela vai conseguir prosperar. E o João Dória é um modelo para essa classe média. Então a classe média ela pode se identificar com o João Dória, alguém que trabalhou, alguém com seu esforço próprio chegou até a presidência. É como se fosse o sonho americano sendo colocado aqui no Brasil, e isso é muito aderente para a classe média. Se você gostou desse vídeo, deixe aqui nos comentários. Deixe também a sua reflexão sobre os eleitores de Bolsonaro quererem memes ao invés de governantes. Compartilhe o canal do Professor Leonardo, se inscreva também no canal e me siga no Twitter, @profleoficial.